Boa tarde, pessoal. Começa mais um Blog da Cidadania ao meio-dia. Eu acredito que hoje nós temos um assunto mais ameno para conversar, em termos de ser mais animador para quem deseja a prevalência do Estado de Direito no Brasil. E as notícias desta quarta-feira indicam que realmente parece que o judiciário, ou pelo menos a cúpula do judiciário, a cúpula do Ministério Público, as instituições começam a acordar. E tudo isso se deve, eu acho que a uma grande, mas uma enorme contribuição do Jair Bolsonaro e dos seus filhos. Então, nós vamos começar hoje falando basicamente sobre uma decisão do STF anunciada pela coluna Painel da Folha de São Paulo, que relata que ministros do STF estão analisando, olhem bem, essa é a notícia mais importante do dia, e ela saiu de forma até discreta na coluna Painel da Folha de São Paulo, de que ministros do STF estão analisando o relato que Moro fez do grampo de Lula. Ao mesmo tempo, o Temer, em cima dessa denúncia do Intercept, divulgada pela Folha de São Paulo, o Temer, ele também está pedindo que notem que ele não manifestava intenção golpista naqueles diálogos, e a gente sabe que o Temer, o caso do Temer fica para depois. Eu vou falar basicamente do Temer, porque eu vou acabar esquecendo, tá? O Temer está tentando pegar carona naqueles diálogos onde ele discute com o Lula a possibilidade de empreender uma ação para salvar o governo Dilma e tal. O Lula tentava isso com o Temer, porém, a questão é que o Temer, ele se deixou levar pela situação, e quando ele viu que ele poderia sair lucrando de tudo aquilo, ele evidentemente traiu a Dilma e se aliou com o PSDB do Aécio Neves, e com os setores do PMDB, de Eduardo Cunha, e deu o golpe. Ajudou a dar o golpe, ele colaborou, ele poderia ter se negado a colaborar com o golpe, e ele foi um colaboracionista que assumiu o protagonismo, porque o presidente seria ele, então ele se vendeu, o Temer. Ponto. Agora, a questão desses diálogos que estão sendo analisados pelo STF é a demonstração cabal de que o STF está investigando a decisão do Gilmar Mendes. Olha só a notícia, hein, pessoal? Está investigando a decisão do Gilmar Mendes de anular a nomeação do Lula como ministro e está analisando a conduta do Sérgio Moro ao enviar esses diálogos, esse grampo da então presidente da República, Dilma Rousseff, para que o STF analisasse. Isso é uma bomba atômica, porque o STF está revendo aquilo que o próprio STF fez e está revendo a conduta de quem fez. E a coisa é tão séria que tem entre a imprensa lavajatista já umas demonstrações aí, que eu vou explicar mais adiante, de que essa gente está vendo a casa da Lava Jato cair. E está caindo porque o STF está, segundo a nota, recuperou a íntegra da manifestação que Sérgio Moro, quando juiz, enviou a Teori Zavascki após divulgar grampos de Lula com a então presidente Dilma Rousseff. Um trecho intrigou
os ministros, e nesse trecho que está sendo notado agora, graças ao Intercept, eles pediram, porque o Sérgio Moro, o que é que ele fez? O Sérgio Moro enviou parte do diálogo da Dilma e do Lula e outros diálogos grampeados. Olhem a sacanagem. Parte dos diálogos somente para o STF e o Gilmar Mendes, que à época ainda se portava como oposição ao PT, porque todos sabem que o Aécio Neves, ele realmente ele se portava como oposição ao PT, amando do PSDB, ele amaciava todas as denúncias contra o PSDB e perseguia o PT, ele era um agente do antipetismo no STF durante muito tempo. O Gilmar Mendes foi isso, e depois, com tudo que aconteceu, quando o PSDB acabou sendo uma das maiores vítimas daquilo que o próprio PSDB plantou, aí o Gilmar Mendes começou a cair a ficha de algo que já tinha sido dito a ele e a muitos outros pelo Lula. Todos vão pagar o preço de condescender com os abusos da Lava Jato. Isso não vai parar só no PT. E, além disso, o efeito político daquilo que estavam fazendo acabou fragilizando o PSDB, que achava que ia lucrar, porque o PSDB, quando houve o golpe de 2016, ele pulou no colo do Michel Temer, e logo em seguida a gente tem aquela célebre foto do Sérgio Moro, do Temer, do Alckmin, do Serra, e o Moro com o Aécio Neves, cochichando, rindo, confraternizando com o Aécio Neves, que uma foto que ganhou o Brasil, que já entrou para a história, é um retrato, é um flagrante da história, aquela foto. Todo mundo sabe a que foto eu estou me referindo, que é aquela foto que foi isolada, principalmente a imagem de Moro e de Aécio Neves confabulando, sendo que Aécio Neves era alguém gravemente envolvido na Lava Jato, gravemente envolvido em esquemas de corrupção, e ali o super-herói Sérgio Moro confraternizando com o Aécio. Então, o PSDB pulou no colo do Temer, e eles acharam que iam se dar bem, né, naquele momento, e depois o PSDB foi arrasado, e o PMDB foi arrasado, e a centro-direita, que deu o golpe, porque o golpe no PT, em Dilma Rousseff, ele foi dado pela centro-direita. Quem derrubou a Dilma não foi o bolsonarismo, não foi a extrema-direita, foi a centro-direita. Foi Eduardo Cunha, do PMDB, foi o PSDB, né? E foi o Temer que acabou se mancomunando com o PMDB. O PMDB e o PSDB acabaram se aliando, inclusive sob a liderança até do Aécio Neves, que começou todo esse movimento em janeiro de 2015, quando o Congresso voltou à atividade, né, e o Aécio Neves teve aquela entrada triunfal no Congresso, sendo ovacionado e dizendo que não ia aceitar o resultado das eleições. E ali começou o golpe. E o PSDB e o Aécio Neves, e todos eles foram dizimados, o PSDB foi dizimado pelo bolsonarismo, porque o que nunca entenderam, inclusive quem não entendeu isso, pessoal, foi basicamente a centro-direita, e eu não gosto do termo extrema-esquerda, porque eu não acho que a gente tem extrema-esquerda no país. Tem uma esquerda, aquela esquerda que eu acho que é demagógica, fez muita demagogia
apresentando-se como uma esquerda mais esquerda, né, e que convocou aquelas manifestações de junho de 2013, que acusava o PT de corrupção, que apoiava a Lava Jato. A gente sabe quem é, Luciana Genro, grande parte do PSOL, a rede da Marina, e hoje eles estão vendo o que eles armaram hoje. Na verdade, o PSOL, o PSB, a rede, estão todos aí perplexos, estão todos, inclusive, convergindo até para uma aliança, está se cogitando uma aliança, né? Então, a verdade aqui é que essa investigação que o STF está fazendo, voltando à vaca fria, ela recuperou os diálogos na íntegra daquelas gravações que o Sérgio Moro fez e que envolveram a Dilma Rousseff. E teve um trecho que está sendo notado pelo STF, que ele desdiz, como mostrou a imprensa, a afirmação do Sérgio Moro, uma afirmação que, na verdade, está se mostrando mentirosa. O ex-juiz Sérgio Moro disse que vários grampos sugeriam que o petista que o Lula tinha aceitado o cargo de ministro para obter foro especial, para fugir da justiça, que era uma besteira, porque ele ia ser julgado pelo STF, e uma vez julgado pelo STF, não teria recurso. Ele seria condenado definitivamente. Então, não havia fuga nenhuma da justiça possível, né? E ele tinha aceitado o Lula o cargo de ministro para obter foro especial, mas em seguida o próprio Moro escreve: há diálogos em um e outro sentido, e menciona 2 telefonemas em que aliados ressaltam a tentativa de Lula de salvar o governo. E, na verdade, eu acompanhei isso, inclusive, de perto. Todos sabiam que o Lula rejeitava peremptoriamente a ideia de ir para o governo Dilma, porque a ideia de o Lula entrar no governo Dilma, ela começou lá em 2015, né? Lá no comecinho de 2015, quando indiciaram o Lula, os petistas começaram a pressionar o Lula a aceitar ser ministro da Dilma para sair das mãos do Sérgio Moro. E o Lula dizia que não aceitava isso, porque isso pareceria que ele estava querendo fugir da justiça, e ele não queria parecer que estava fugindo da justiça. Então, ele não queria aceitar, mas quando ele vê, no começo do governo Dilma, a situação de impotência dela para se relacionar com o Congresso, para se relacionar, inclusive, com o vice-presidente, porque houve um choque entre a Dilma e o Temer, né, com o Temer reclamando que era um presidente decorativo. O Temer queria ser agraciado, queria ser mimado pela Dilma Rousseff, e todos que conhecem bem a Dilma sabem que ela não mimava ninguém, ela não fazia meio de campo, a Dilma não era política, a Dilma era uma tecnocrata, ela era uma gerente, né? Então, o Lula chega no momento em que ele está vendo que a Dilma já estava correndo o risco de ser derrubada, né? O Lula, nesses diálogos fica claro, ele achava que ele, fazendo meio de campo político, ele podia salvar o governo da Dilma. O Temer, como a gente vê, ele também se vale desses diálogos que ele não conhecia, ele não sabia que tinha sido grampeado. Porém, o fato, é isso que a gente tem que analisar, o fato de o STF estar investigando, estar analisando esses diálogos, o que é que significa? Por que o STF vai analisar esses diálogos?
É isso que a gente tem que se perguntar. Você vai falar, poxa, mas qual é a importância de o STF estar analisando esses diálogos entre o Lula e a Dilma, à luz do pedido do Sérgio Moro para que o STF impedisse o Lula de ser ministro? Né? Por que o STF está fazendo isso? Por que ele está lá analisando? Qual é o sentido? Ele está analisando para ver se ele foi induzido a erro. Induzido a erro por quem? Por Sérgio Moro. Se ele está querendo saber quem o levou a errar, e está descobrindo que é o Sérgio Moro, para que vai servir essa descoberta? É só a gente se perguntar. Essa descoberta vai servir no âmbito de uma decisão que o tribunal vai tomar sobre a suspeição do Moro, sobre a conduta do Moro, à luz de tudo que tem vindo à tona na questão da Lava Jato. A gente sabe que está se formando no Brasil uma massa crítica contra os abusos da Lava Jato. De certa maneira, esse procurador-geral da República, nomeado pelo Bolsonaro, ele ironicamente, é um sujeito que está lá para acobertar a corrupção, mas ele, evidentemente, não vai só defender o Bolsonaro e prejudicar todo mundo. Então, ele começou a dar declarações contra a Lava Jato, porque isso, no Congresso, vai fazer com que ele seja, principalmente no Senado, vai fazer com que ele seja aprovado. Então, a senadores, o Aras diz, Antônio Aras, né? Augusto Aras, ele diz aos senadores que a Lava Jato não pode se perder em vaidades pessoais, e isso é música para o ouvido do Congresso, onde tem muita gente com problemas com a Lava Jato, e muito mais, a classe política, e aí eu dou razão à classe política, está preocupada com a criminalização da política que a Lava Jato está fazendo. Então, essa decisão do Bolsonaro vai ser boa para ele, porque ele é um sujeito que está aí contra a parede por conta do relacionamento com Queiroz, e se ele tiver um procurador-geral da República independente, evidentemente que, em algum ponto, as investigações em cima do Queiroz vão acabar chegando a Bolsonaro. E aí é que precisa ter um procurador-geral da República, amigo do peito, porque se for um procurador-geral da República independente, o Bolsonaro vai acabar investigado nesse processo, mesmo estando no cargo de presidente da República, e o único que pode fazer isso é o Procurador-Geral da República, que pode envolver o presidente da República. A Dilma Rousseff não fez, não aparelhou, o Lula não aparelhou, eles nunca aparelharam a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, nenhum órgão de controle. Teve decisão da Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo, contra a Dilma Rousseff. Então, realmente, os governos do PT eles foram super tranquilos em relação às investigações contra si. Eles demonstravam não ter medo, porque eles não tomaram nenhuma medida para impedir investigações. Como eu vivo dizendo aqui, e eu vou continuar sempre ressaltando isso, porque é muito importante para quem quiser saber se é verossímil a tese de que o PT e o Lula chegaram lá para roubar, com planos de roubar, e isso eu sempre digo que não se coaduna com a escolha, por exemplo, de um procurador-geral da República independente. Aliás, de vários procuradores-gerais da República, enquanto no governo anterior do Fernando Henrique só teve um durante 8 anos. Mas tem mais por aqui. Tudo envolvendo o Lula. No mesmo momento em que
O STF está investigando se aquela decisão contra o Lula foi correta, sob estímulo, né, e provocação do Sérgio Moro, ou seja, a investigação não é dos diálogos, a investigação do STF é do Sérgio Moro. Enquanto o STF está investigando isso, o Lula, muitos já devem ter visto essa notícia, ele vai ter uma audiência com o Conselho Nacional de Direitos Humanos. A inspeção na PF, a oitiva do Lula, por membros do Conselho, vai ocorrer na outra terça, na terça da semana que vem. Ele vai ter uma audiência com membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos e a autorização, a tal Carolina Lebos deu a autorização para que isso acontecesse, e vai ocorrer no próximo dia 17, mas ainda depende de aprovação de data e horário pela Polícia Federal. Além de vistoriar o local onde o Lula está preso desde abril, os conselheiros Leandro Gaspar Scalabrin, Leonardo Penafiel e Ismael José César vão ouvir o Lula. Por que eles vão ouvir o Lula? Essa é a questão que eu acho que isso é extremamente positivo, a repercussão disso é muito grande. Eles vão ouvir o Lula por conta das denúncias da Vaza Jato. Então, a importância dessa oitiva do Lula é muito grande, porque já não há mais dúvida, ninguém mais manifesta dúvida de que aquilo que a Vaza Jato diz é verdade. Então, os únicos que põem em dúvida, mas muito timidamente, são Dallagnol e companhia e o Moro. Só eles são os únicos, e às vezes eles mesmos reconhecem. Nós tivemos agora há pouco tempo o caso da procuradora que pediu desculpas por algo que ela disse e que os procuradores dizem que não era verdade, que eles não reconhecem. Uma entre eles, né, uma tal de Jerusa Viecili, ela pediu desculpas publicamente ao Lula, comprovando que os diálogos eram verdadeiros. Depois ela tentou recuar. Não, o fato de eu pedir desculpas é que eu reconheço uma parte dos diálogos, mas eu não reconheço tudo. Ora, é aquela coisa, né? Todo mundo já percebeu que é protocolar isso, que eles simplesmente não podem dizer que reconhecem, mas as ações deles, aquilo que eles falam, e o comportamento de todos, inclusive dos tribunais, e sobretudo do STF, agora do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e outros que eu vou citar agora aqui na frente, deixam claro, pessoal, que ninguém mais tem dúvida sobre a Vaza Jato. Ninguém mais tem dúvida. Eles levantam essa dúvida por falar, mas ninguém dá bola. Eles dizem, eu não reconheço. Tá bom, você não reconhece. Claro que reconhece. Eles sabem que é tudo na íntegra. Os arquivos todos que a Vaza Jato tem estão de posse do Supremo, e por isso o Supremo está investigando o Moro. Ao investigar esses diálogos, ele está investigando a conduta do Moro. E ao investigar a conduta do Moro, significa o quê? Que vai sair uma decisão contra o Moro, e essa investigação da conduta do Moro mostra, como disse o Intercept, que o Moro enganou o STF. Então, a gente tem aqui nessa denúncia do Conselho de Direitos Humanos que vai ouvir o Lula, o pedido para ouvir o Lula partiu do próprio Conselho, que quer apurar denúncia de possíveis violações de garantias constitucionais e direitos humanos no processo em que o Lula é réu. A justificativa para a denúncia são as mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e outras autoridades reveladas pelo site The Intercept em conjunto com outros veículos, como a Folha de São Paulo. A solicitação recebeu pareceres favoráveis da defesa de Lula e do Ministério Público Federal, que disse que concorda, ainda que não reconheça a autenticidade
das supostas mensagens atribuídas a integrantes da força-tarefa, oriunda de crimes cibernéticos, ressalvaram os procuradores de manifestação. Então, quer dizer, eles continuam com essa lenga-lenga aí, mas, na verdade, eles não podem mais negar nada, eles nem chegaram até a concordar com a medida, dizendo, eu não concordo, mas eu concordo, né? Mas aqui o que a gente tem é uma outra decisão da Procuradora-Geral da República que está saindo e, finalmente, depois de todos esses anos, após inúmeras negativas, esse pedido do Lula vinha sendo negado há muito tempo. A Procuradoria-Geral da República dá parecer favorável para que Lula acesse a delação da Odebrecht. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, emitiu parecer favorável à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele tenha acesso ao acordo de leniência firmado pela empreiteira Odebrecht na operação na Lava Jato. E, então, essa é uma vitória que mostra como as coisas estão mudando, porque isso foi negado, era negado reiteradamente para o Lula, foi negado pela Lava Jato, foi negado pelas outras instâncias, e agora o pedido foi finalmente aceito, e significa o quê? Uma mudança das coisas. E aí a gente chega aí a um ponto muito interessante, que para falar disso, eu quero pedir muita atenção a quem está me ouvindo, porque é uma coisa que eu acho que a gente não pode cair nessa armadilha de entrar no derrotismo. Derrotismo contra um fato que está se formando. O tempo da justiça, o tempo do judiciário e o tempo da política não é o nosso tempo. O nosso tempo era que o Lula já estivesse fora da cadeia na semana seguinte, no dia seguinte ou na hora seguinte à prisão dele. Porém, formou-se uma maioria no judiciário e uma pressão da opinião pública que fez com que tudo que fosse justo, no caso do Lula, fosse ignorado pela justiça, porque havia uma intenção de atender aquela maioria nos setores que tem voz. Porque, na verdade, eu nunca acreditei que a maioria do povo tenha sido... Mas eu acredito que essa dita opinião pública, que alguns chamam de opinião publicada, que é a opinião que sai no jornal, essa opinião ela se voltou contra o Lula, e foi preciso que o Brasil elegesse alguém como o Bolsonaro, que fizesse tudo o que o Bolsonaro está fazendo, para que as pessoas entendessem que foi um tiro no pé, essa prisão ilegal do Lula, prendeu o Lula a qualquer jeito, como se isso fosse resolver um único problema do país. Então, aqui a gente tem... antes disso que eu vou dizer para vocês, eu só quero, que já está mais da metade da live, e eu esqueci de pedir para que se inscreva no canal, quem puder, tá? E compartilhar o vídeo, que essas notícias são muito importantes, sobretudo para quem está desanimado e espalhando desânimo, inclusive, que eu vou falar disso também. E quem quiser ajudar a sobrevivência do canal do Blog da Cidadania, por favor, torne-se membro do canal, que você vai nos ajudar bastante. Bom, o que acontece é o seguinte, o Lula, o site antagonista, que a gente sabe que é um porta-voz da Lava Jato e do governo Bolsonaro, ele solta a seguinte nota: Lula solto seria ótimo para Bolsonaro. Puxa vida. Então, agora, a prisão do Lula é boa para o Bolsonaro. Se o Lula for solto, vai ser uma vitória do Bolsonaro. Que legal, né? O Lula solto, segundo o antagonista,
vai ser vitória do Bolsonaro, vitória da extrema-direita, vitória dos nazistas que fizeram tudo para prendê-lo e comemoram a prisão dele todos os dias e que estão aqui mesmo no chat deste vídeo recitando aquela ad nauseam, aquela frase idiota do irmão do Ciro Gomes, de que o Lula está preso, babaca, que eles só sabem falar isso. Esses caras têm uma frase só. Qualquer coisa que você fala, olha, o Queiroz depositava dinheiro na conta da mulher do Bolsonaro. O Lula está preso, babaca. Olha, o Bolsonaro ele está acabando com a Amazônia. O Lula está preso, babaca. Eles só sabem falar isso, esses cretinos. Mas, na verdade, o antagonista, ele solta uma nota dizendo que Lula solto seria ótimo. Para o Bolsonaro, a tese é a seguinte. Em Brasília, um raciocínio começa a disseminar-se. A de que, se Lula for solto e Sérgio Moro também for fritado pelo STF, isso vai ser ótimo para o Jair Bolsonaro. Que bom, Jair Bolsonaro. Então, vamos ajudar você fritando o Moro e libertando o Lula, ok? Tá ok? E aí o antagonista ainda explica. Ótimo porque a polarização em relação a Lula e ao PT transbordaria para além das hostes radicalmente bolsonaristas. Hostes são os grupos radicalmente bolsonaristas. Voltaria com tudo eles contra nós. Olha, eu acho que não, viu, o antagonista, pelo seguinte, porque esse eles contra nós, esse ódio ao PT, mudou muito, mudou inclusive na eleição, quando o PT obteve 45% dos votos, quase metade dos votos, após a destruição do impeachment e a prisão do Lula, eles tiveram que impedir o Lula de ser candidato para impedir que ele vencesse a eleição. Tal era a força do Lula em 2018, né? E hoje, após as pessoas terem um gostinho do que o Bolsonaro vai fazer nos próximos anos, apenas 12% dos brasileiros concordam com tudo que o Bolsonaro diz, 28% concordam com uma parte do que ele diz, e mais de 40% não concordam com nada do que ele diz. Então, ninguém vai apoiar o Bolsonaro, vai apoiar a destruição dos empregos, vai apoiar as barbaridades que ele diz, vai apoiar o desemprego cada vez maior, e o maior porque o que eles dizem que é criação de emprego é bico, sem carteira assinada que está sendo criado. O que importa é emprego de verdade com carteira assinada, não bico, né? Então, o desemprego está cada vez maior e o salário cada vez melhor, sem direitos trabalhistas, não é? A educação sem verbas, a pesquisa sem verbas, a imagem do Brasil no exterior virando pó, não é? Então, com tudo isso que está acontecendo, não vai ser a soltura do Lula que vai fazer todo mundo falar, olha, o Bolsonaro agora é ótimo. Tá? Não tem o que salve o Bolsonaro, viu, antagonista? Não tem o que salve o Bolsonaro. A única coisa que salva é se ele renunciar agora, antes que a coisa fique feia para ele. E eu digo a vocês que esse sujeito vai pagar a lei. Ele vai pagar a lei tudo que ele está fazendo. A lei. Ele vai responder por todos os crimes que ele está cometendo. Agora, eu não posso deixar passar a oportunidade, pessoal, de comentar a mais nova denúncia do Intercept Brasil. É uma coisa que a gente se pergunta se a gente merece estar no mesmo país que o Sérgio Moro e que o Dallagnol e Companhia Limitada. Porque não que nem algum de nós seja santo, né? Mas que crime nós, brasileiros, cometemos para viver no mesmo país que essas aberrações, como Bolsonaro, Sérgio Moro, Dallagnol e aqueles outros procuradores.
Porque esse pessoal, eu os vejo como aberrações da natureza. Mas não são só aberrações, eu os vejo também como uma máfia. Eu tenho usado esse termo aqui, e esse termo, inclusive, está se popularizando. Muitas pessoas já estão chamando a Lava Jato de máfia, porque o comportamento é mafioso. Vocês vejam bem, o que um gangster faz se ele invade a sua casa, um gangster, um bandido, aqueles filmes da máfia. Ele invade a casa de alguém, aquela quadrilha, para obter uma informação da pessoa que está naquela casa. O que ela faz? Ela ameaça e tortura, por exemplo, os filhos de um homem ou de uma mulher, né, para obter. Acontece. O Intercept, ele conta uma história impressionante, que eu acho que valeria até uma leitura de uma análise aqui, quer ver? A reportagem publicada nesta quarta pelo site The Intercept Brasil revela uma prática escabrosa da Lava Jato em conluio com o então juiz Sérgio Moro. Para a operação conseguir o que pretendia de um investigado, tomou a decisão de pressionar com truculência a sua filha. Sim, a coisa não é do balacobaco, é assim mesmo. Atenção, Moro acabou condescendendo com a pressão sobre a mulher, embora admitisse que ela não era nem mesmo investigada e nem havia aparecido no processo. Os personagens são o seguinte: o alvo da Lava Jato é um sujeito chamado Raul Schmitt, que nasceu e cresceu no Brasil, mas tem cidadania portuguesa e foi morar em Portugal, e a Lava Jato estava atrás dele. E ele tem uma filha, Nathalie, que mora no Brasil. A justiça brasileira pediu, ou seja, a Lava Jato pediu a Portugal a extradição do tal Raul Schmitt, no âmbito da 25ª fase da operação, em março de 2016. Ele foi preso, então, lá em Portugal, e teve início um esforço da Lava Jato não extrair cidadão do país para cumprir pena em outro. Só pode até cumprir pena dentro do Brasil por algo que ela fez lá fora, mas essa pessoa não é entregue ao outro país, ela tem que cumprir pena aqui dentro. E o Raul aguardou em prisão domiciliar em Portugal resultado da disputa jurídica sobre a sua extradição. Em janeiro, a justiça autorizou a prisão dele, mas ele não foi encontrado. O procurador da Lava Jato, Diogo Castor, teve uma ideia. No grupo de Telegram Filhos de Januário 2, ele sugeriu que a Lava Jato fosse para cima da filha do tal Raul Schmitt, para forçar o pai a se entregar para a justiça portuguesa. E escreveu no dia 1º de fevereiro a seguinte proposta: prezados, gostaria de submeter à análise de todos a questão da operação na filha do Raul Schmitt. Basicamente, ela está envolvida em algumas lavagens por ser beneficiária de uma offshore do pai. Pensamos em fazer uma operação nela para tentar localizá-lo. Veja bem os termos, ele quer fazer a operação na pessoa. Então, ou seja, é como se ele aplicasse uma tortura na pessoa, a fim não de conseguir algo dessa pessoa, mas aplicar a operação nela para localizar o sujeito, que ela, obviamente, não iria saber onde está, porque ela está no Brasil, ele está em Portugal, mas ao pressioná-la, a Lava Jato, pressionar essa moça, a Lava Jato obrigaria o pai dela a se entregar e a confessar, e
e a condescendência. Isso é prática do quê? Isso é prática da máfia. Mas muitos já devem ter lido essa notícia, outros tantos não leram, não estão sabendo. De qualquer forma, eu tenho que comentar, pela minha ótica, como é que eu vejo essa barbaridade. Como reconheceu o próprio Moro, olha só, o próprio Moro, ele, num primeiro momento, ele disse o seguinte: olha, gente, mas vocês sabem que não tem prova contra essa mulher, né? O culpado é o pai dela, contra ela, tudo que tem são coisas, são alegações que não tem provas, ela provavelmente não vai ser condenada por nada, porque não tinha nada forte o suficiente para fazer qualquer coisa contra ela. No dia seguinte que o Moro escreveu isso, o MPF pediu que a filha do Raul Schmitt fosse proibida de deixar o Brasil. E não queria apenas a apreensão do passaporte, mas outras medidas. Busca e apreensão na casa dela, bloqueio das contas bancárias dela e da empresa dela, quebra de sigilo fiscal e de sigilo das mensagens do número dela no WhatsApp. Essas medidas todas, primeiramente, além da desmoralização, elas importam em colocar os negócios da pessoa numa situação falimentar, né? Então, a pessoa que passa por uma coisa dessa, ela já sofre efeitos que não vão desaparecer depois que ela for deixada em paz, que foi o que aconteceu comigo, Eduardo. Eles fizeram tudo o que eles fizeram, jogaram meu nome meia dúzia de vezes no Jornal Nacional e eu perdi todos os meus negócios. Eu tinha um escritório que representava indústrias brasileiras no exterior e esse escritório foi fechado. Eu tive que fechar o escritório porque o Sérgio Moro resolveu fazer um circo em relação a mim para tentar pegar o Lula. Ele não conseguiu nada, nunca acharam nada contra mim, mas eles acabaram os meus negócios e hoje eu vivo de jornalismo. Eu tinha um outro negócio que era aquilo que era o meu principal negócio, além do site. Então, eles acabaram com aquele negócio, como eles fazem agora com essa pessoa, e fizeram com tantos outros, acabam com a vida da pessoa. Tem um caso que eu vivo citando aqui, de um executivo da Odebrecht, que ele foi preso, perdeu a família, perdeu o emprego, destruíram a vida do cara, mas acabaram, a mulher se separou dele, indignada porque ele era corrupto, perdeu o emprego, faliu, foi preso, ficou desmoralizado e depois o cara era inocente, né? Então, assim, eles vão fazendo vítimas pelo caminho, deixando gente inocente para trás e as atitudes de máfia não terminam por aí. No pedido encaminhado a Moro, a Lava Jato acusa a Nathalie de ser a beneficiária de contas no exterior abastecidas com dinheiro do pai, que era o real procurado. E a justificativa oficial não é igual à intenção real dos procuradores, como mostra o diálogo deles. Para a justiça, eles afirmavam que a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, porque se jogava com a suposição de que a filha do tal Schmitt pudesse deixar o país. Mas, na verdade, eles não acreditavam que ela fosse deixar o país e eles queriam apenas forçar o pai dela a se entregar. E no dia seguinte, no entanto, em 3 de fevereiro de 2018, o pai dela foi encontrado e os procuradores comemoraram o evento, mas não retiraram o pedido para as medidas de constrangimento contra a filha dele. Provavelmente para obter, inclusive, até uma decisão dele de se entregar para o Brasil, de vir para o Brasil, de se submeter à lei brasileira, porque eles precisavam, a Lava Jato, como a gente sabe, a Lava Jato, pessoal, precisava das coisas acontecendo aqui, porque o Dallagnol, ele queria o quê? Ele queria palestra, ele queria ser pago pelas palestras. O Sérgio Moro queria gerar efeitos políticos, para ajudar, inclusive, o candidato dele a presidente. Então, para eles, não era suficiente
que o acusado deles ficasse preso em Portugal. Eles queriam o cara aqui para ter mais um troféu, para ter mais alguma coisa para demonstrar, porque eles queriam todos os trunfos que eles pudessem reunir para se posicionar politicamente, socialmente, economicamente. O Moro respondeu no dia 5 aos pedidos feitos pela Lava Jato. Ele escreveu: apesar dos argumentos do Ministério Público, não há provas muito claras de que Nathalie tinha ciência de que os valores tinham origem ilícita ou eram frutos de corrupção praticado pelo pai. E acrescentou: o nome dela só apareceu agora nas investigações e é prematuro acusá-la de ser cúmplice de alguma coisa. A extradição do empresário que a Lava Jato queria acabou não saindo, e ele foi solto. E não foi encontrado, e aí a Lava Jato, aqui no Brasil, pediu para o Moro que os pedidos contra a Nathalie, a filha do sujeito lá, os procedimentos contra ela fossem levados a cabo sem que tivesse nenhum fato novo. E aí o juiz autorizou tudo que foi pedido o Sérgio Moro, e a Nathalie teve o passaporte retido e foi alvo de busca e apreensão em casa, no Rio de Janeiro. Nessa